galera do FTU, eu sou a Lívia. E eu, a Marcela. Nós estamos invadindo o Pode Isso FTU por um motivo muito bom. Hoje nós vamos começar o quadro Curiosidades do Templo de Salomão. Marcela, você sabia que o Templo de Salomão está fazendo 10 anos? E vai ter festa? Vai ter a maior celebração de todas. Do dia 22 ao dia 31, reuniões especiais para você comemorar os 10 anos do templo conosco. Então confere aí e vem com a gente. Fala galera do FTU Brasil, eu sou a Jamile e tô aqui na esplanada do Templo de Salomão. Tô aqui nesse lugar super especial, tem as bandeiras, como vocês sabem, e todos os lugares que a Igreja Universal já passou. E agora a pergunta que eu tenho pra vocês, vocês sabem quantas bandeiras tem aqui na esplanada? Oi, tudo bem? Tudo bem? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Quantas bandeiras você acha que tem atualmente aqui no templo? Atualmente, eu creio que deve ter em torno de 49 bandeiras. 49 bandeiras? Oi, tudo bem? Boa tarde. Posso fazer uma pergunta pra vocês? Pode. Quantas bandeiras você acha que tem aqui no Templo de Salomão? 100. 100? Oi, tudo bem? Então, eu posso fazer uma pergunta pra você? Pode. Quantas bandeiras você acha que tem atualmente aqui no templo? Não sei. Chuta um número. 60? Pra mais? Então, posso fazer uma pergunta? Pode. Quantas bandeiras você acha que tem aqui no Templo de Salomão? Olha, eu acho 143. São 144 dos países, mas faltam 2. Mas obrigada. Tá vendo aí, né, galera? Mas agora que vocês já descobriram quantas bandeiras tem, vem o dia 31 de julho descobrir quais mais vão ser colocadas aqui no Templo de Salomão. Fala galera do FTU, fala galera do nosso podcast, o Pode Isso FTU. Hoje um programa muito especial, um episódio falando de Templo de Salomão, 10 anos. E claro, a gente vai trazer tudo para você em primeira mão, já que a partir do dia 22 de julho ao 31, nós teremos 10 dias de celebração pelos 10 anos do Templo de Salomão. E a gente recebe hoje nada mais, nada menos que um sacerdote do Jardim Bíblico para falar sobre o templo. É o profeta Natan, é o sacerdote Natan, é o pastor Natan. Natan, seja bem-vindo ao Pode Isso. Eu agradeço ao senhor, à senhora. Tudo bem, pessoal? Que é uma figura exclusiva do Templo de Salomão. Sim, a gente está aqui no Templo de Salomão como sacerdotes, todos os dias realizando o tour e levando as pessoas a uma imersão na história do povo hebreu desde o Egito até a Terra Prometida. E claro, fazer parte do Templo de Salomão é um grande privilégio. E estar aqui como sacerdote, recebendo as visitas de pessoas que são da igreja, que não são da igreja, eu creio que são muitas perguntas, né? Os adolescentes têm muitas perguntas, mas as pessoas também trazem muitas dúvidas sobre o Templo de Salomão. Dúvidas sobre o templo, dúvidas sobre a história do povo hebreu, e ali a gente recebe uma diversidade de perguntas, né? Fora aqueles que querem saber mais que o sacerdote. Justamente. Onde o bispo mora, quantas pedras ao todo foram reusadas para revestir a parcela do templo. Aquelas perguntas que ajudam muito. E a tia Paty vai estar com a gente aqui, falando com você, trazendo tudo que você precisa saber para os 10 anos do Templo de Salomão. E para a gente é um privilégio estar aqui falando com você desde o Templo de Salomão. Eu sempre me lembro que acompanhei o começo da construção. E esses 10 anos para a gente é muito especial, não só pela construção física, mas creio que melhor o sacerdote pode falar para a gente a quantidade de pessoas que vêm aqui e que não iriam a outro lugar, se não fosse a existência do Templo de Salomão. Justamente, o Templo de Salomão tem sido uma referência não só de turismo, mas também de transformação de vida. A história do povo hebreu mesmo mostra essa transformação desde o Egito, um povo escravo, até um povo livre, tomando posse da Terra Prometida. Nós perguntamos no nosso Instagram do FTU Brasil quais dúvidas os adolescentes trazem sobre o Templo de Salomão. Então a gente vai aproveitar o nosso tempo de hoje para tirar todas essas dúvidas. Por que o Templo de Salomão foi criado? Qual a importância do Templo de Salomão na nossa fé?
para a Igreja Universal, né? São muitas as perguntas. A gente vai aproveitar o sacerdote aqui para tirar as dúvidas de todos vocês, tá bom? Vamos às primeiras perguntas. A Nicole disse: as pedras preciosas do altar do templo significam o mesmo que as pedras do peitoral dos sacerdotes? Então, quem utilizava as pedras e o peitoral era o sumo sacerdote, o representante de Deus que o próprio Deus escolhe. No início, o primeiro sumo sacerdote foi Arão, e a missão dele era representar ali para o povo o próprio Deus. Então, são as pedras do altar, as mesmas pedras do peitoral do sumo sacerdote. Justamente. Fazendo menção às 12 tribos de Israel que tinham o cuidado, eles sacerdotes e o sumo sacerdote tinham cuidado de levar o povo hebreu a permanecer obediente às leis que o próprio Deus dá a Moisés no Monte Sinai. Boa, vamos à próxima pergunta. O Pedro, por que o nome Porta Formosa? Essa é boa. Essa nós explicamos em algum estudo bem especial. Por quê? A porta formosa, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por essa porta entrará, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus diz isso porque as pessoas que entram por essa porta não saem da presença de Deus. Ao entrar pela porta que é Jesus, Jesus passa a acompanhar elas desde o momento que elas entregam a vida a Ele. Aqui no Templo de Salomão, aquela porta formosa que temos logo na entrada, faz menção desse local, que leva a pessoa ao caminho, à verdade e à vida, a uma vida transformada, a uma obediência à palavra de Deus e ao batismo com o Espírito Santo, que é o principal. E a porta formosa aqui do Templo de Salomão, ela já dá acesso direto ao hall Shalom. Quer dizer, a pessoa está saindo desse mundo de sofrimento e já entra no reino de Deus, que traz paz, que traz o cumprimento das promessas na vida daqueles que creem. Então, vale a pena vir conhecer pessoalmente o Templo de Salomão. Chame a sua família. Você vai estar de férias em julho? Fala para eles: olha, eu quero ir para o Templo de Salomão. Não, mas a gente vai para Disneyland. Mãe, eu tenho certeza, se a gente for para o Templo de Salomão, vai ser a melhor viagem da nossa vida. Então você, adolescente, é quem tem que escolher vir para o templo. Ah, mas é que eu vou para Disney, eu vou para praia, Então, mas o que isso vai acrescentar na sua vida espiritual? Então, esses 10 dias são para transformar a vida daqueles que aqui estiverem. Não é só uma exaltação aos 10 anos do templo. O que a gente mais vai aqui se preocupar durante esses 10 dias é em abençoar as famílias, as pessoas que aqui estarão presentes, tá bom? Agora, Natan, você cresceu na Igreja Universal, você é um filho de pastor. Como é que foi para você essa passagem de escolinha, FTU, Força Jovem? Não foi fácil, né? Quem pensa que aquele que nasce na igreja vai viver uma vida perfeita, está completamente errado. Até porque a transição desde a infância para a adolescência é uma transição muito difícil. Passar por esse período, ainda mais você convivendo na escola, onde muitos têm práticas do mundo, e em casa os pais praticando a palavra de Deus. Então, para mim foi um pouco difícil, principalmente na minha adolescência, dos 12 para 13 anos. Cheguei ao ponto de ter ódio da minha mãe, cheguei ao ponto de ter muita divergência entre eles, pai e mãe, e na escola também. Pois não queria que ninguém soubesse que eu era filho de pastor, justamente porque já passei um momento traumático na escola em ser muito odiado por saber que meu pai era pastor da Igreja Universal. Então você tinha muitos conflitos, né? Quer dizer, você não era do reino de Deus, você tinha certeza que você não tinha salvação, você também não era do mundo, você tinha certeza que o mundo está perdido, está cada vez pior, né? Você não se localizava, você não sabia quem era você ainda, né? E o vazio chegou a tal ponto de não saber quem eu era que comecei a me mutilar. Sem minha mãe descobrir, pegava os cacos de vidro, estilete e rasgava o braço, tentando preencher um vazio. Sentia prazer na dor, mas aquele vazio não era preenchido. E o mais interessante é que nas reuniões eu não conseguia prestar atenção. Parecia que algo bloqueava o meu entendimento para a palavra não entrar. As minhas orações eram sempre de joelho, com o olho aberto, esperando o tempo passar para a busca acabar, levantar.
Justamente. Então, a razão que o FTU é o grupo que mais ora de joelho é para, às vezes, ficar de olho aberto, olhando para a cadeira? Não vou mentir pro senhor, não. Muitas das vezes foi justamente para não querer falar com Deus. Algo dentro de mim falava, para que você vai desabafar com quem você não vê, com quem você não ouve? Para que demonstrar confiança? No fundo, em quem você não cria. Justamente. Lia a palavra, orava em casa, via meu pai ter comunhão com Deus de madrugada, via minha mãe ser de oração, de madrugada acordava com a testa ungida de azeite, porque ela sempre me impedia a Deus por isso, isso me causava mais raiva, mas teve um dia que foi o fundo do poço. Quando eu tive uma noite de pesadelo, um desejo de morrer muito grande, e foi ali que eu tive uma experiência com Deus, pois eu dobrei o meu joelho naquela madrugada e eu falei para Deus, eu não aguento mais sentir essa dor aqui dentro, sentir esse vazio. Aí naquela mesma noite eu orei, quarta-feira, no dia seguinte, na reunião, invocando a Deus ali, desabafei, chorei, pedi a Deus para falar comigo, só falar comigo. Eu tinha ouvido muitos pensamentos do mal, então eu queria ouvir a voz de Deus. Nunca tinha ouvido. Deus falou comigo. Deus se revelou a mim, o Senhor Jesus mesmo. Eu falei para ele, eu não quero mais sentir esse vazio aqui dentro. Eu não quero mais ouvir as vozes que eu estou ouvindo, eu quero ouvir o Senhor. Quero que o Senhor silencie o mundo e essas vozes do que eu sabia que era o diabo. Interessante é que eu conversava com o diabo, sabendo que era o diabo, e mesmo assim, quando eu via o pensamento, eu dava corda para aquele pensamento. Mas quando Jesus falou comigo, silenciou tudo isso. E a paz veio e hoje tudo se transformou. Pois Tinha necessidade de ter amizade na escola nesse período? Eu me sentia na necessidade de me incluir. Eu tinha que me incluir nos ciclos, nos círculos de amizade. Com quem fumava, com quem bebia, com quem falava palavrão, com quem mentia. Eu tinha uma amizade na oitava série que, quando eu me afastei, eu senti muito. Que era um jovem que a gente ia para todos os lados. Só que ele sempre, vamos fumar, toma um cigarro. Na época era um pretinho. Fuma aí, fuma esse cigarro. E eu rejeitava, mas gostava dele. Gostava da amizade, a gente jogava bola junto. Mas depois a gente se separou, eu mudei de local. Eu fiquei, poxa, mais uma vez vou ter que mudar de cidade para outro lugar novo e ter que fazer novas amizades. Eu ficava com raiva do meu pai, com raiva da minha mãe, com raiva de Deus. Porque em nenhum lugar que eu ia fazer, eu conseguia fazer aquela amizade forte. Então esses conflitos foram muito pesados. Mas esse é o problema da pessoa não ter Deus, ela é vazia. Né? Ela é vazia, ela não tendo o Espírito Santo, ela depende da amizade dos outros. Justamente. Não é só porque o seu pai era pastor, não é porque o seu pai mudava de cidade. Porque tem muitas profissões também. Tem muito que os pais filho de têm caminhoneiro, tudo, então, né? Filho de caminhoneiro, filho de piloto de avião, filho de profissionais, embaixadores, cônsules, né? A questão é o vazio pela falta de Deus. Nós estamos na Fogueira Santa, aqui no Templo de Salomão, exatamente para o adolescente se situar. Do que adianta eu ter as coisas se eu não tenho a Deus? Aí vem esse vazio. Porque você, por ser filho de pastor, você tinha uma vida que não faltava nada. Tinha tudo. O seu pai te dava as condições para você estudar, para você poder viver uma vida digna, mas por não ter o Espírito Santo, você era vazio e ficava procurando lá fora, justamente, mas não procurava o que você tinha dentro. Aliás, desprezava o que você tinha dentro de casa, né? Ter e desprezar, né? Eu tinha o amor de dois pais maravilhosos, tinha uma família estruturada, não faltava alimento, mas faltava o principal, né? Quer dizer, não é desculpa adolescente, eu sou assim porque meu pai bebe, sou assim porque meu pai foi embora de casa, minha mãe foi embora de casa. Ele tinha pai, tinha mãe, tinha o pai pastor, e ele não dava valor. Então, Deus não tem neto. A gente vive falando isso para os adolescentes. Deus não tem neto. Você tem que conhecer a Deus. E esta Fogueira Santa é para que você possa chegar em Deus e dizer o que ele fez, com sinceridade. Ele falou, olha, eu não te conheço, eu estou aqui, eu não quero, mas estou precisando, estou desesperado. E chegou o momento que ele conheceu a Deus. E todos nós precisamos desse momento de conhecer a Deus. E o pior, eu considero hoje o pior para mim, não era nem o desejo de não conhecer, era o fingir estar dentro da igreja, fingindo ser uma coisa que eu não era. Fingindo ser um rapaz bonzinho, fingindo... Eu saía de casa com o cabelo de lado, com a roupa direitinha.
Quando eu andava 2 quarteirões para frente, eu botava a calça abaixo para mostrar a cueca, porque naquela época era comum. Colocava uma correntinha. Tipo assim, parece que fez cocô na calça, aí anda com ela bem pesada, né? Igual assim, né? Justamente. Aquelas calças assim, parece certinho. O comportamento mudava, o cabelo mudava, jogava, na época, com moicano na cabeça. Tudo para demonstrar na escola algo que eu não era. Outra realidade. E se esforçava em mostrar que era assim, né? Justamente. E às vezes o adolescente tem vergonha de falar que é do FTU, tem vergonha de falar que é da igreja, tem vergonha de falar que é cristão. Desde quando fazer o que é certo é errado, pessoal? Então você está fazendo de tudo para chamar a atenção dos outros que fazem coisas erradas, que bebem, que fumam, que veem pornografia, que cabulam aula, que roubam dos pais. Você faz de tudo para ser popular no meio do que é errado. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e você está procurando na escuridão do mundo felicidade. Por isso que você é frustrado, por isso que você é vazio, por isso que você não tem satisfação em nada. E agora na Fogueira Santa é a sua oportunidade de você conhecer a Deus, de você receber o Espírito Santo, de você colocar Deus como o mais importante na sua vida. Aí sim você vai fazer a diferença. Se você não tivesse aquele dia feito aquela oração, possivelmente você não estaria hoje aqui. A sensação de morte foi muito forte, o aperto no peito, a angústia, o pesadelo de ver a minha... Vou ser bem aqui específico. No meio da madrugada, no sonho, eu percebi algo maligno, escuro, me puxando. Na hora que eu acordei, eu falei, o mal está me puxando para o inferno. A minha alma está indo para o inferno. E todas as sensações, fisicamente falando, era de alguém que estava para morrer. Com a sensação de morte, o desejo de morrer. Aí o mundo dá crise de pânico, crise de ansiedade, né? O mundo dá vários nomes, mas na verdade é falta de Deus, e aonde falta Deus, sobra diabo. Aonde não habita Deus, mora demônio. Pode ter certeza disso. Não existe estado neutro espiritual. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. 0 a 0 não existe, tá? Nós vamos a uma pausa e já voltamos. Oi, você sabia que existe uma escola para meninas aqui no Templo de Salomão? Mas para que serve essa escola? A Godlywood School não é uma escola comum. Aqui aprendemos o valor da família, amizades, comportamentos, relacionamento com Deus e muito mais. Meninas de 6 a 14 anos podem participar. Você pode fazer a sua inscrição do dia 29 de junho até 4 de agosto aqui na tenda da Esplanada do Templo de Salomão. Vem pra God School você também. E as matrículas estão já abertas desde o encontro do Autoajuda, já podem se inscrever. As aulas voltam quando? As aulas voltam lá na primeira semana de agosto, né, a partir do dia 7 de agosto, aí na primeira quarta-feira, a gente já começa com a turma, mas as vagas a gente já sabe que acabam rapidinho. Então você que deseja, menina, fazer parte do Godlywood School, você pode procurar aqui na tenda do Templo de Salomão, a tenda da Esplanada, para você fazer a sua inscrição. Corre lá para você não ficar de fora, tá bom? Bom, o programa de hoje é dedicado ao Templo de Salomão, né? O templo que cumpre agora 10 anos em 2024. O sacerdote Natan estava aqui contando um pouco da experiência dele de ter nascido na igreja, mas não era nascer de Deus. Era filho de pastor, mas não era filho de Deus. E chegou o momento que o mundo, as trevas, estavam arrastando Natan. E ele precisou pedir ajuda para Deus. Então, se não houvesse a oração sincera, se não houvesse a entrega sincera, hoje ele não estaria aqui. E é você quem tem que tomar essa decisão. É você quem tem que fazer essa oração a Deus, tá bom? Vamos tirar dúvidas aqui sobre o Templo de Salomão. Vamos colocar o primeiro vídeo perguntando sobre o Templo de Salomão para o sacerdote responder. Meu nome é Manuela, sou da sede de Mogi Guaçu, do Bloco de Campinas, e eu gostaria de saber o que significa cada coluna do Templo de Salomão.
Muito bem, as duas colunas foram construídas no pórtico do templo Jaquim e Boaz. Jaquim, referente a Davi, ficava à esquerda no pórtico, como vocês podem ver na imagem, que quer dizer Deus estabelece. Boaz, que ficava à direita, em homenagem a Salomão, nele há a força. Podemos dizer que as duas colunas faz menção que o próprio Deus estaria sustentando não só o reinado de Davi e de Salomão, mas também sustentando a nação. Então não tem nada a ver que Jaquim era o pai de Joaquim e o Boaz era o marido da Ruth. Não, nada a ver, nada a ver. Faz menção desse sustento que Deus daria ao reinado E deles. que é uma das promessas também ao vencedor no Apocalipse, Isso, que Deus justamente. fará coluna no No santuário dele. Aqui no Templo de Salomão, essas colunas ficam dentro do santuário, próximos ao Santo dos Santos, né, o Santíssimo, que faz menção de Deus estabelecer não só o reinado do Senhor Jesus, mas manter aqueles que estão neles firmes também. Então, se você ainda não conhece o santuário do Templo de Salomão, essas colunas estão à direita e à esquerda do altar. Você agora já sabe o sentido da presença delas ali, tá bom? Vamos à próxima pergunta. Olá, Pastor Valder. O meu nome é Manuela e sou da FTU de Morada do Sol, do Bloco de Canteiras. E a minha dúvida é, quais são os elementos que estão presentes no tabernáculo do Jardim Bíblico do Templo de Salomão? E o que eles significam? Então, Manuela, o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Em cada uma dessas partes ficavam peças. No átrio ficavam 2 peças, a pia da purificação e o altar do sacrifício. A pia era onde os sacerdotes se purificavam. E no altar era onde os sacrifícios eram feitos. Esse altar ele era utilizado para trazer principalmente a aproximação entre o povo e Deus. Esse altar, inclusive, quando Moisés inaugura o tabernáculo, quem acende esse altar é o próprio Deus na inauguração. E esse fogo sagrado representava ali Deus próximo do povo hebreu. Dentro do santo lugar, que é a tenda do encontro, ficava o candelabro, que era a fonte de luz ali no santo lugar, que iluminava toda a parte interna, a mesa da proposição e também o altar onde queimava o incenso, representando as orações chegando a Deus, que o sumo sacerdote realizava. Aqui é a parte mais sagrada, importante do passeio, Santíssimo, Santo dos Santos, onde ficava tanto a Arca da Aliança quanto o propiciatório. Para mais detalhes, venha fazer o tour no Jardim Bíblico. E a galera de Campinas esteve conosco aqui no dia 30, participando de um tour maravilhoso. Todos os meses nós estamos trazendo um bloco aqui próximo a São Paulo para visitar o Templo de Salomão, fazer o tour no Jardim Bíblico e a galera se esbalda, né? O FTU leva o agito para dentro do Jardim Bíblico. Por incrível que pareça, foi um passeio bem leve, foi um passeio bem tranquilo e com muitas perguntas. Eles vêm ao templo com perguntas até bem Desafiadoras. O sacerdote tem que estar bem afiado na palavra para poder responder. É isso aí, o FTU é assim, o FTU é cabeça. É cabeça. Vamos à próxima pergunta. Oi, meu nome é Maria Eduarda, sou do FTU do Rio de Janeiro. Meu sonho é ir para o Templo de Salomão. Mas o que eu posso fazer de diferente quando eu for? Não deixar de fazer o passeio, né? Do Jardim Bíblico. E também, assim, as pessoas que vêm ao templo, principalmente o FTU em si, tem que vir com um propósito. Vir ao templo sem uma finalidade espiritual vai ser só um passeio mesmo, de turismo. Mas principalmente o FTU é bom, ser excelente. Você que vai vir agora, ou no aniversário dos 10 anos, colocar um propósito, uma meta, seja um batismo com o Espírito Santo, seja a renovação da sua fé, ter experiências com Deus. Eu tenho a certeza que a sua vida aqui não será só um passeio, mas vai ser uma experiência transformadora. E mais agora, em julho, que nós estamos na Fogueira Santa no Templo de Salomão, né? A pessoa vai passar pelo altar do Templo de Salomão para uma transformação de vida, para que ela não seja vazia, para que ela tenha o Espírito Santo, para que ela tome posse daquilo que Deus prometeu aos que são seus, né? Então a gente tem aí o exemplo de Ana, que era de Deus, mas faltava, tinha um vazio na vida dela, que era a falta de um filho. Ela tinha uma adversária que a insultava, que a humilhava. Ou Abraão que não conhecia a Deus. Abraão, ele ouviu uma voz, mas ele não tinha essa certeza. Tanto que, depois do sacrifício,
Deus passou a se auto-intitular: eu sou o Deus de Abraão. Então, venha com um propósito espiritual, venha com um propósito de ter uma experiência com o Espírito Santo no Templo de Salomão. E o principal, né? No tabernáculo, Deus estava presente dentro da tenda do encontro. E hoje Deus quer estar presente dentro desse time, desse jovem. Basta o interesse dele em ser essa casa, ser essa morada. Se no passado um homem tinha acesso à presença de Deus, hoje Deus quer que todos tenham acesso a essa presença. Se hoje não existe só um tabernáculo móvel, né? Se Deus veio fazer morada dentro da gente, o seu sacrifício também deve ser esse. Se oferecer a Deus como sacrifício para que Ele faça a vontade dele na sua vida. Vamos à próxima pergunta. Oi, meu nome é Letícia e eu gostaria de saber o significado da cerimônia de troca das bandeiras que fica na esplanada do Templo de Salomão. Além da troca das bandeiras ser por conta do tempo e também do vento e também do desgaste, né, com o passar dos anos, a troca das bandeiras tem um significado muito mais importante do que esse. Nós estamos aí para completar os 10 anos e a missão principalmente da Igreja Universal é levar o ID do Senhor Jesus a todas as nações. Tanto que temos aqui as bandeiras, como vocês podem ver nas imagens, onde tem em cada país ali representantes da Igreja Universal ali divulgando o Evangelho, as boas novas a toda a criatura. E o principal é que nesse dia nós iremos abrir a você também a oportunidade de divulgar a palavra de Deus na escola, não só no seu bairro ali, mas em todos os locais onde você for. Eu quero fazer o convite para todos os adolescentes que querem servir a Deus, a estarem conosco nesse último dia da grande festa, o dia 31 de julho, a partir das 18 horas, aqui na esplanada do Templo de Salomão, porque o Bispo Macedo vai abençoar a todos que querem servir a Deus. As bandeiras representam os países onde a igreja já chegou. E esse ano nós vamos acrescentar mais 4 bandeiras. Então a gente vai elevar aí a 146 países, 146 bandeiras, mais a bandeira do Templo de Salomão, que diz: o Senhor é a nossa bandeira. Então a gente vai estar acrescentando. Mas nessa multidão de jovens, ali estão os países que a gente ainda não chegou. Justamente. Ali estão as missões ainda a serem realizadas. Então você, adolescente, que tem o desejo de servir a Deus, Deus tem chamado você, se prepare para estar conosco, não só aqui no Templo de Salomão. Tem gente que não vai poder vir ao Templo de Salomão, mas tudo que vai acontecer aqui no Templo de Salomão vai acontecer aí na sua cidade, no seu estado, no seu país. Você vai poder assistir pelo Univervídeo toda a transmissão dos eventos aqui do Templo de Salomão. Então, é muito importante que você, que deseja servir a Deus, você tenha a disposição de, nesse dia 31, você estar ali dizendo: eis-me aqui, porque Deus vai enviar quem tem fé de ser enviado. Justamente, e na verdade outras nações precisam ouvir essa mensagem, porque essa mensagem não só das boas novas que Jesus ensina, transforma aqueles que conhecem, mas principalmente aqueles que não têm noção nenhuma da existência de Jesus. Como o Templo de Salomão vai chegar até os confins da terra através de você. Você é o Templo de Salomão que chega até essa pessoa. Por isso é importante o Espírito Santo. Jesus disse: permanecer em Jerusalém até que venha o Espírito Santo. Porque não adianta só ter a fé de ser enviado se não tem o Espírito Santo. Tudo começa com você ser cheio do Espírito Santo. Então aproveite agora que a Fogueira Santa é no Templo de Salomão, ore, pergunte a Deus o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor espera de mim, e Deus vai te falar, Deus vai te mostrar o que Ele quer de você, o que é sacrifício. Por favor, Natan, o que representava o sacrifício quando a pessoa chegava ali no altar diante do tabernáculo? A reconciliação com Deus. Se no Éden, Adão e Eva perderam a comunhão que eles tinham com o Criador, interessante é que lá no Éden Deus andava no jardim com eles. E houve essa perda dessa comunhão. Então hoje Deus quer restaurar essa comunhão, principalmente fazendo morada dentro. Até porque não importa onde esse adolescente for, seja na escola, seja na vizinhança, no trabalho, futuramente,
Onde ele for, ele tem que estar pronto para ser usado por Deus, para ajudar outras pessoas que estão afastadas de Deus a se aproximarem. E não era um animal qualquer que era oferecido. Não. Tinha que ser um animal que custasse para a pessoa a entrega dele, não o recurso financeiro. Tinha que ser um animal de 1 ano, Perfeito. criado pela própria pessoa, né? Um animal perfeito. Então ela tinha já um apego àquele animal que ela tinha que se desprender dele. O que é o sacrifício? É aquilo que me custe. Davi disse a Araúna: não vou oferecer nada ao meu Deus que não me custe sacrifício. Porque ele sabia que é essa entrega que chama a atenção de Deus. Então o sacrifício é algo individual, é algo que Deus vai falar a cada um que ele quer que a pessoa sacrifique, mas quando ele pede sacrifício, sabe por quê? É porque ele encontrou na pessoa a sinceridade de querer a ele. Ele não vai pedir sacrifício para quem não quer a ele. Ah, porque Deus não me falou nada. É porque você não está interessado em Deus. Porque ele vai te pedir se você estiver interessado em receber. O interessante é não ir até Deus com outras intenções, né? Materialistas, intenção de conquistar, intenção de receber coisas materiais. Ir até Deus com a intenção de primeiro ter a experiência de recebê-lo. Se receber ele, com certeza, as demais coisas serão acrescentadas. Olha, tivemos uma super aula hoje aqui, né, com o sacerdote Natan, que é do Jardim Bíblico aqui do Templo de Salomão. Visite o templo, visite o Jardim Bíblico do Templo de Salomão. Tem o site jardimdotemplo.com, tem a tenda da Esplanada aqui que você pode procurar para fazer o tour e você vai ter uma experiência não só turística, mas muito além disso, você vai ter uma experiência com Deus, uma experiência espiritual. O passeio são todos os dias, né, de segunda a segunda. As pessoas podem entrar em contato também se quiser pelo WhatsApp, 3573-3641. Nos envia uma mensagem, nós vamos orientar da melhor forma. Sacerdote Natan, muito obrigado pela sua vinda ao nosso Pode Isso FTU. Eu que agradeço, espero ser chamado mais vezes. Ah, gostou? Você já faz parte de algum grupo? Ainda não, sacerdotes. Do grupo dos sacerdotes. Tô aproveitando aqui a vinda dos convidados para jogar a rede, né? Se tiver muitos comentários pra gente voltar, com certeza a gente volta. Tem, o que não falta são perguntas aqui, né? Podemos criar o quadro aqui, o sacerdote responde. Aqui no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Se santifique para Deus, adolescente. Deus é santo, as coisas de Deus são santas. Dê valor e tenha respeito, temor pelas coisas de Deus. A palavra de Deus, ela é santa. Você tem que, ao tomar conhecimento da vontade de Deus, ter temor, porque agora você é consciente daquilo que Deus fala. Então você deve aproveitar cada palavra, cada aprendizado que você tem no FTU, na igreja, aqui no nosso podcast, para você aplicar isso na sua vida. E vem aí o jejum de Daniel nos últimos 21 dias de julho, será do 11 ao 31 de julho, para que você possa se santificar, se preparar para receber o Espírito Santo, tá bom? É isso aí, e o recado tá dado. Interessante que ele fala para você não se contaminar com a serpente. Toma cuidado que ela segue por aí. Ela segue se arrastando. Ela segue aqui. Vai querendo enrolar no seu pescoço, tá? Então você vigia para você não cair em tentação. Valeu, galera? Então o episódio vai ficar aí no YouTube, compartilha, assista de novo e siga conosco aqui no FTU Brasil Oficial, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Os meus, segura minha mão, cada toque diz que o meu amor é seu. E onde quer que for, o nosso Deus é o elo a completar, faz tornar
ceder ou pra ganhar, mesmo se o mundo não acreditar, cada passo é pro bem. Então você vai, depois eu vou, dança comigo até a morte vir, até o fim, pra sermos um como Deus nos fez pra ser. Dança comigo até a morte vir, até o fim, pra sermos um como Deus nos fez